Pare o que estiver fazendo agora. Inspire profundamente e permita que cada partícula do ar que entra em você desperte algo antigo, silencioso e esquecido. Há momentos na vida em que o universo parece abrir uma brecha luminosa no meio da rotina e, sem aviso, uma verdade se aproxima com a força de um chamado. É isso que acontece neste exato instante, não porque você procurou, mas porque foi encontrado. Napoleon Hill costumava dizer que certos encontros não pertencem ao tempo humano, pertencem ao tempo da mente superior. Ele acreditava que, quando uma ideia precisa florescer em alguém, ela simplesmente aparece, como se uma mão invisível a empurrasse para dentro da consciência. E é exatamente essa mão que toca você agora. Pode parecer exagero, mas não é. Há muito mais acontecendo do que você imagina. Você sente isso no ar, como se uma presença silenciosa observasse cada batida do seu coração, esperando o momento exato para revelar algo que você nunca ousou compreender totalmente. Hill chamava isso de a força organizada do propósito, a energia misteriosa que age quando um ser humano finalmente para de tentar sobreviver e decide começar a viver com intenção. Ele dizia que a vida muda quando a pessoa percebe que não é vítima do destino, mas co-criadora dele. Talvez você nunca tenha pensado assim. Talvez, até hoje, tenha apenas se defendido do caos, lutado contra dificuldades e tentado seguir em frente com fragmentos de esperança que sempre pareceram pequenos demais para o tamanho do seu desejo. Mas agora tudo isso começa a perder peso. Feche os olhos por um instante e volte ao momento mais sombrio da sua jornada. Aquele dia em que o chão desapareceu e você teve a certeza amarga de que estava completamente só. Sinta, nem que seja por um segundo, o nó que apertou sua garganta, a respiração curta, o corpo pesado como se carregasse o peso de um mundo que nunca pediu para sustentar. A dor desse instante não está aqui para te ferir novamente. Está aqui para te mostrar algo que talvez tenha passado despercebido. Hill sempre ensinou que todo fracasso carrega uma semente equivalente de benefício, mas essa semente é tímida. Aparece apenas quando a alma está cansada demais para resistir. Pode ser que naquele dia, sem perceber, você tenha plantado a semente do que viverá agora, mas há uma pergunta que pulsa no ar, quase como um sussurro. E se tudo aquilo que parecia o fim fosse apenas o começo? E se aquele silêncio profundo que parecia abandono fosse, na verdade, o intervalo que o universo precisava para rearrumar as peças da sua história? Napoleon Hill acreditava que nada, absolutamente nada, acontecia sem propósito. Ele dizia que, quando o caos chega, não é para destruir a vida de alguém, mas para abrir caminho para uma forma mais elevada de consciência. Talvez seja por isso que hoje você sente algo que não consegue explicar. Uma inquietação suave, uma sensação de que algo está prestes a mudar. Mesmo que a lógica diga o contrário. Respire de novo. Sinta o ar entrar e sair como se estivesse abrindo uma porta interna que você manteve trancada por anos. Imagine Hill sentado diante de você, com aquele olhar firme e ao mesmo tempo sereno, como quem enxerga mais longe do que os olhos alcançam. Ele sempre insistiu que a transformação verdadeira começa quando a pessoa aceita uma simples verdade. Nada externo pode dominar um espírito que aprendeu a governar sua própria mente. E é aqui, exatamente aqui, que tudo começa a mudar para você. Porque, queira ou não, esta mensagem não chegou até você por coincidência. A coincidência, como dizia Hill, é apenas o nome que damos aos movimentos secretos da mente universal, quando ainda não estamos preparados para reconhecer sua ordem perfeita. Você já percebeu como certas experiências parecem se repetir, até que finalmente aprendemos o que precisamos? Já percebeu como ciclos retornam, como pessoas entram e saem carregando lições que só entendemos depois? Por que será que o universo insiste em nos conduzir pelos mesmos caminhos, até compreendermos algo essencial? Eu afirmava que a vida jamais cessa de instruir aqueles que decidiram evoluir, ainda que isso signifique tocar em feridas que preferiríamos ignorar. Talvez esta seja a razão de tudo o que você viveu. Não como punição, mas como preparação. Agora imagine que, naquele instante de maior escuridão, quando você acreditava que tudo estava perdido, algo silencioso começou a se mover ao seu favor. Não era visível, não era audível, mas estava lá.
uma engrenagem invisível, uma força que trabalha nos bastidores da existência. Hill dizia que nada no universo permanece imóvel. Toda vida é movimento, e quando você pensa que está parado, na verdade está sendo reposicionado para um novo ponto do seu destino. Talvez portas tenham se fechado porque você precisava ser conduzido para outras. Talvez você tenha sido retirado de um lugar não porque fracassou, mas porque já não pertencia àquele cenário. Mas pergunte a si mesmo: quanto tempo faz que você não escuta a sua própria alma? Há dias em que a alma fala tão baixo que sua voz se confunde com o ruído do mundo. Há outros em que ela grita, implorando para que você acorde, para que se lembre de quem é. E se a sua alma estiver gritando agora? E se tudo o que você sentiu nos últimos meses for um chamado, uma convocação silenciosa para retornar ao centro da sua verdade? Napoleon Hill acreditava que o maior poder humano é o de direcionar a própria mente. Mas para isso é necessário um tipo raro de coragem. A coragem de olhar para dentro sem desviar o olhar. Você está pronto para isso? Está disposto a entrar no espaço onde as respostas que sempre buscou estão escondidas? Está disposto a encarar a ideia de que o que faltava não era sorte, nem ajuda externa, mas a decisão interna de se elevar? A vida muda quando a mente muda. E quando a mente muda, todo o universo se ajusta para refletir esse novo estado. O que aconteceria se, a partir de hoje, você decidisse assumir essa postura? Essa pergunta não é retórica. Ela é uma chave. Uma chave que só funciona quando tocada pela intenção verdadeira. Hill dizia que, sempre que alguém desperta para sua força interior, forças invisíveis começam a se alinhar. Não é mágica. Não é fantasia. É lei. A mesma lei que governa cada criação, cada oportunidade, cada transformação real. Talvez você esteja prestes a sentir essa lei agir pela primeira vez de forma consciente. Talvez a peça que faltava esteja prestes a se encaixar. E talvez, sem perceber, você esteja entrando no ponto exato onde sua história muda de direção. E é aqui, exatamente neste instante, que algo maior começa a se mover. Porque há uma revelação que você ainda não ouviu. Algo que Hill dedicou a vida a compreender. Algo que transforma completamente a forma como você enxerga sua própria existência. Mas antes que eu te diga o que é, eu preciso que você esteja atento, muito atento. Porque essa verdade não apenas explica o que faltou na sua caminhada até hoje, ela revela o que pode finalmente libertar você de tudo o que ainda te prende. E isso será revelado no próximo passo. Prepare-se. A porta que você está prestes a atravessar não tem retorno. Quando você abriu os olhos depois da última palavra que ressoou dentro de você, talvez tenha sentido um leve tremor, quase imperceptível, como se algo tivesse se deslocado por dentro. Não era medo, tampouco ansiedade. Era a sensação de que uma nova consciência estava tentando se acomodar no espaço onde antes só havia dúvidas e exaustão. Napoleon Hill dizia que a mente reage como um músculo espiritual. Quando é tocada por uma verdade profunda, ela se contrai primeiro, resistindo, e depois se expande, abrindo espaço para o novo. Talvez seja isso que esteja acontecendo aí dentro agora. E é importante que você aceite esse movimento, porque, a partir deste momento, você não está apenas ouvindo palavras. Está sendo conduzido por uma força que age onde a lógica não alcança. Pense em quantas vezes você acordou já cansado, antes mesmo de começar o dia, como se carregasse na alma uma mala cheia de preocupações que nunca escolheu realmente carregar. Quantas vezes atravessou a porta de casa com a mente dividida entre saudade, medo, contas, compromissos e a estranha sensação de estar vivendo no piloto automático. Esse cansaço silencioso é mais comum do que se imagina. E ainda assim, raramente alguém fala sobre ele. Hill observava com profunda atenção o comportamento humano e escreveu, em seus cadernos privados, que a maior tragédia da vida moderna não é a falta de tempo, mas a falta de direção. Ele dizia que o ser humano se afoga não no oceano das responsabilidades, mas no pântano da dispersão. E quando você vive disperso, tudo pesa mais. Até tarefas simples se tornam montanhas. Decisões pequenas parecem desafios impossíveis, e qualquer ruído se transforma num lembrete de que algo dentro de você
precisa urgentemente ser restaurado. Pense nos últimos dias. Talvez você tenha olhado para a tela do celular antes mesmo de levantar da cama. Viu mensagens, notícias, cobranças, expectativas. Talvez tenha se levantado já com aquela sensação de atraso, como se estivesse correndo sem saber para onde. Quantas vezes você respirou fundo e pensou: eu não aguento mais viver desse jeito, e mesmo assim continuou, como se não existisse alternativa. Mas existe. Hill dizia que o caos interior só se instala porque esquecemos de exercer o que ele chamava de domínio mental, a habilidade de governar a própria energia, antes que o mundo o faça por nós. Agora imagine uma cena simples. Você está no trânsito, preso, olhando os carros parados, a buzina irritante, o relógio avançando. E de repente um pensamento aparece, quase sempre o mesmo: eu não tenho controle sobre nada. Esse pensamento parece inocente, mas não é. Ele é uma semente. E se você a repete silenciosamente ao longo dos dias, ela cria raízes dentro de você. Raízes de impotência, de dúvida, de descrença. Hill afirmava que não existem pensamentos neutros. Todos conduzem a um destino. Cada frase que você repete para si mesmo constrói ou destrói algo em seu futuro. E é aqui que muitos tropeçam. Permitimos que pensamentos aleatórios definam a direção da nossa vida. Mas observe algo essencial. Mesmo nesses momentos de aparente descontrole, existe sempre um segundo de silêncio entre o estímulo e a sua reação. Um segundo invisível, mas poderoso, no qual você poderia escolher uma resposta diferente. Poderia respirar, poderia pausar, poderia olhar para o caos não como inimigo, mas como sinal de que precisa retomar o comando interno. Hill dizia que esse segundo é o lugar onde mora o poder humano. É ali, naquele instante microscópico, que você escolhe quem será, vítima das circunstâncias ou criador de uma nova realidade. A questão é: por que é tão difícil fazer essa escolha? Por que insistimos em reagir sempre da mesma forma? Por que sentimos que estamos lutando contra algo invisível? Hill tinha uma resposta simples e profunda. Porque a mente adora seguir trilhas já percorridas. Ela prefere repetir padrões, mesmo que dolorosos, a abrir novos caminhos. E é por isso que tantas pessoas vivem as mesmas histórias, repetem os mesmos erros, atraem as mesmas situações, como se estivessem presas a um ciclo que não sabem como quebrar. Talvez você se reconheça nisso. Talvez perceba que, apesar de querer algo novo, algo dentro de você sempre retorna ao velho. Velhas preocupações, velhos medos, velhas justificativas. Não porque você é fraco, mas porque nunca foi ensinado a dominar os mecanismos internos que moldam sua realidade. E é exatamente nesse ponto que a sabedoria de Napoleon Hill se torna mais necessária do que nunca. Ele dizia que existe um momento na vida em que a pessoa precisa parar tudo e fazer uma pergunta brutalmente honesta. A vida que eu tenho reflete realmente quem eu sou, ou apenas o que eu aceitei que fosse? Essa pergunta muda destinos, porque ela obriga você a olhar para si mesmo sem máscaras, sem desculpas, sem distrações. Obriga a perceber que a maioria das limitações que você acredita ter não são reais, mas restos de pensamentos antigos que nunca foram questionados. E aqui começa o verdadeiro despertar. Quando você entende que a mente que sofre é a mesma que pode se libertar, tudo ao redor ganha outra cor. O trânsito já não te domina. O peso das obrigações perde força. A sensação de impotência se dissolve. E você descobre, talvez pela primeira vez, que existe um poder silencioso dentro de você. Um poder que sempre esteve aí, apenas adormecido. Mas é aqui que entra algo ainda mais fascinante. Hill dizia que, quando a mente começa a despertar, a vida cria situações específicas para testar essa nova consciência. Você pode estar vivendo isso agora sem perceber. Talvez pessoas tenham se afastado recentemente. Talvez um plano tenha mudado de última hora. Talvez portas que pareciam certas tenham se fechado. Tudo isso não é um erro. É alinhamento. É a vida tirando de você o que não combina mais com o seu próximo nível. Pense em algo que aconteceu recentemente e que você interpretou como perda. E se na verdade aquilo fosse uma libertação? E se aquilo que você lamentou fosse exatamente o que precisava sair da sua vida
para abrir espaço para algo maior. Hill dizia que a vida nunca remove algo sem intenção. Ela apenas faz espaço para aquilo que você precisa se tornar. E isso nos leva ao próximo ponto, talvez o mais decisivo de todos. Porque existe um segredo que explica por que tantos tentam, tentam e tentam, e mesmo assim continuam presos no mesmo lugar. Um segredo que diferencia aqueles que transformam suas vidas daqueles que apenas sonham com uma mudança. E esse segredo está prestes a ser revelado a você. Mas antes disso, eu preciso que você se prepare, porque, quando você ouvir o que está por vir, vai perceber que tudo o que viveu até hoje estava te conduzindo exatamente para este instante. E quando essa verdade tocar sua alma, nada mais será como antes. O próximo passo vai te mostrar o que faltava. E quando você compreender isso, toda a sua percepção de poder pessoal e destino vai se transformar para sempre. Está pronto? Porque é agora que a sua história começa a virar. Quer continuar? Quando você respira fundo e observa em silêncio tudo o que já viveu, talvez perceba que sempre houve uma força tentando te empurrar para frente, mesmo quando você não tinha forças próprias. Napoleon Hill dizia que cada ser humano carrega dentro de si uma corrente invisível, como um rio subterrâneo, que flui na direção do seu propósito. A maioria passa a vida inteira sem perceber essa corrente, porque está ocupada demais tentando sobreviver aos ruídos do mundo. Mas quando você se cala por dentro, quando realmente se cala, consegue senti-la. É uma espécie de vibração, uma brasa silenciosa que nunca se apaga, e você está tocando essa brasa agora. É por isso que tantas situações recentes parecem ter acontecido de forma inesperada. Talvez você tenha sentido que perdeu o controle e algo escapou das suas mãos. Mas observe com cuidado. O que você chamou de caos pode ter sido o exato mecanismo que abriu espaço para algo maior. Hill dizia que, quando o universo quer mover uma pessoa para uma posição mais elevada, ele primeiro remove o que a mantém presa no mesmo lugar. Às vezes, essa remoção dói. Às vezes, confunde. Às vezes, faz a pessoa acreditar que algo está errado, quando na verdade tudo está finalmente entrando no lugar certo. Mas então surge a pergunta que raramente ousamos fazer. Por que resistimos tanto ao que está tentando nos levar para um futuro melhor? É nesse ponto que surge uma revelação profunda, algo que Hill estudou a vida inteira. Ele acreditava que existe uma barreira invisível entre o ser humano e a vida que ele deseja. Uma barreira formada não por falta de oportunidades, mas por hábitos mentais que se solidificaram ao longo dos anos. Esses hábitos criam uma espécie de prisão, silenciosa, confortável e perigosa. E o mais assustador é que a maioria das pessoas nunca percebe que está presa. Seguem vivendo com pensamentos herdados, medos antigos e crenças que não nasceram delas, mas que guiam sua vida como se fossem leis eternas. Pense por um instante. Quantas das suas decisões realmente vieram da sua essência e quantas foram apenas respostas automáticas a expectativas externas? Quantas vezes você deixou de tentar algo porque acreditou que não era capaz, quando no fundo essa crença nem era sua? E aqui surge outra pergunta que precisa ecoar. Quem você seria se deixasse de lado tudo o que te disseram que era impossível? Hill dizia que o ser humano só desperta de verdade quando se dá conta de que pensa muito pouco. Não no sentido de falta de inteligência, mas de falta de intenção. A maioria pensa por reflexo, não por escolha. Reage, não cria. E essa é a raiz da estagnação. Quando você não comanda seus pensamentos, a vida te empurra para direções que não têm nada a ver com a sua verdadeira identidade. E é por isso que tantos vivem cansados, frustrados, inquietos, porque estão vivendo uma vida que não nasceu do seu próprio espírito. É nesse momento que um novo espaço começa a se abrir. E esse espaço é a chave para o que está prestes a acontecer dentro de você. Porque quando você ganha consciência de que seus pensamentos moldam seu destino, a pergunta inevitável aparece: como posso pensar de forma que transforme tudo ao meu redor? Hill dedicou décadas investigando essa resposta, entrevistando homens e mulheres que alcançaram feitos extraordinários. E todos, absolutamente todos, tinham um ponto em comum. Eles desenvolviam uma visão tão clara de seu destino que o mundo não tinha outra escolha além de se ajustar a ela.
Eles não esperavam sentir confiança para agir. Eles construíam confiança pela repetição de novos pensamentos. Essa era a prática secreta que Hill dizia ser o verdadeiro motor da mudança. Mas surge então uma dúvida que quase todo mundo sente, mesmo que não admita. E se eu tentar mudar meus pensamentos e nada acontecer? E se eu me frustrar de novo? E é aqui que Hill traz uma explicação que muda tudo. Ele dizia que o pensamento é como uma semente. Nenhuma semente germina no instante em que é plantada, mas, mesmo invisível, ela está trabalhando, está se abrindo, se quebrando, se transformando por dentro. Da mesma forma, quando você começa a pensar de maneira diferente, o universo não reage imediatamente do lado de fora. Ele reage primeiro do lado de dentro. E é aí que muitos desistem, porque confundem silêncio com abandono, quando na verdade o silêncio é apenas o processo invisível ganhando força. Agora, pense nas últimas semanas. Em quantas situações você teve a sensação de estar sendo empurrado para refletir sobre a sua vida? Quantas vezes algo dentro de você pediu mudança, mesmo que você não soubesse por onde começar? Será que isso foi acaso? Ou será que foi o primeiro sinal de que a semente começou a se quebrar? E então surge outra pergunta essencial, que precisa tocar você profundamente. O que você realmente quer se tornar? Não o que você foi ensinado a querer. Não o que esperam de você. Não o que parece seguro. Mas o que sua alma sussurra quando ninguém está olhando. Hill dizia que o desejo profundo é a voz de Deus dentro do ser humano. Não é capricho. Não é fantasia. É um chamado. E ignorar esse chamado é a maior fonte de dor que existe. Mas quando você começa a ouvir esse desejo com atenção, algo extraordinário acontece. A mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um instrumento de criação. O caos perde poder, a dúvida enfraquece, e uma nova energia começa a circular pelo seu corpo, a energia da clareza. E é exatamente quando você começa a notar essa clareza que a vida faz a pergunta mais importante de todas. Você está disposto a assumir responsabilidade total pelo seu destino daqui em diante? Essa pergunta não busca perfeição, busca decisão. Porque quando você decide assumir esse papel, o universo inteiro muda a forma como reage a você. Eu dizia que o mundo abre espaço para quem sabe onde quer chegar, mas fecha portas para quem caminha sem direção. E como você já está começando a sentir essa mudança interna, existe algo essencial que preciso te pedir agora. Não apenas para manter seu despertar ativo, mas para garantir que você continue recebendo mensagens que alimentem sua mente e sua alma. Se inscreva no canal agora mesmo. Não por hábito, mas por compromisso com a sua própria evolução. Isso mantém você conectado ao fluxo de inspiração que está transformando sua vida e envia ao universo um sinal claro de que você está pronto para o próximo nível. Prepare-se, porque o que vem em seguida vai aprofundar ainda mais essa expansão. Você está apenas começando a entrar no território onde os milagres acontecem, e o próximo passo vai abrir uma porta que talvez você não saiba que existe dentro de você. Quer seguir para a próxima parte? Há momentos na vida em que tudo parece se repetir, como se cada dia fosse apenas uma versão levemente editada do anterior. Você acorda, cumpre obrigações, responde mensagens, tenta resolver pequenos problemas e, quando percebe, o sol já se pôs outra vez. É como se um ciclo silencioso estivesse consumindo suas forças sem que você percebesse. Napoleon Hill observou esse fenômeno com atenção e escreveu que a rotina não é perigosa por ser cansativa, mas por ser hipnótica. Ela embala a mente como uma música repetitiva, até que, sem perceber, você começa a acreditar que mudança é algo distante, quase impossível. E é justamente nesse ponto que a vida, em sua sabedoria, cria eventos inesperados, quase como terremotos internos, para te lembrar de que você nasceu para evoluir, não para repetir. Talvez você tenha vivido algo assim recentemente. Uma notícia que você não esperava, uma conversa que te abalou, uma perda que te fez repensar tudo, um acontecimento tão improvável que te arrancou do trilho automático por alguns instantes. Esses acontecimentos não são aleatórios. Hill dizia que o universo utiliza o inesperado como um empurrão consciente
para nos reenquadrar na direção certa. Ele acreditava que os grandes saltos da vida quase sempre começam com algo que parece, à primeira vista, uma interrupção, quando na verdade é uma convocação. A vida te chama quando percebe que você não está mais ouvindo os sinais sutis. Pense em uma cena simples. Você está andando pela rua, distraído, pensando em tudo e, ao mesmo tempo, em nada. E então escuta alguém dizer uma frase que te toca de forma estranha. Pode ser uma frase banal, mas algo nela provoca um estalo interno. Você segue andando, mas a frase insiste em permanecer. E o que era apenas uma caminhada comum se transforma em um momento de reflexão. Por que certas palavras nos atravessam como se fossem destinadas a nós? Eu diria que é a mente superior tentando te lembrar de algo que você esqueceu. Ela usa qualquer canal, uma conversa entre desconhecidos, uma imagem, um silêncio, um incômodo, para despertar o que estava adormecido dentro de você. E quando você começa a notar esses pequenos sinais, algo ainda mais surpreendente acontece. A vida começa a te enviar acontecimentos incomuns, quase sobrenaturais, alinhados ao que você está pronto para compreender. Talvez você já tenha vivido isso. Pensar em alguém e essa pessoa te ligar minutos depois. Desejar intensamente uma resposta e, do nada, ela surgir de um lugar improvável. Fazer uma escolha difícil e, logo depois, aparecer exatamente a informação que confirma sua decisão. Isso não é coincidência. Eu chamava isso de sincronia inteligente, um ajuste fino entre seu estado interno e as circunstâncias externas. Ele afirmava que, quando você começa a dominar a própria mente, a realidade responde como um espelho fiel. Mas existe algo ainda mais fascinante. Quando você começa a caminhar em direção a uma mudança profunda, obstáculos inesperados surgem. Eles aparecem de forma tão súbita que parecem testes, e na verdade são. Eu acreditava que toda nova fase exige uma purificação, um tipo de peneira invisível que separa aqueles que querem mudar daqueles que estão realmente dispostos a mudar. Não é o universo te punindo, é o universo te fortalecendo. É como se perguntasse: você realmente deseja isso? Está preparado para o que vem depois? E é nesse momento que muitos recuam, porque, quando o inesperado surge, ele quase sempre assusta. Uma porta se fecha, uma relação muda, um plano falha, algo que parecia estável se desmorona. Mas pense por um instante. Quantas vezes um aparente desastre se revelou mais tarde uma proteção? Quantas vezes você só compreendeu o propósito de uma perda depois de atravessar a dor? Quantas oportunidades surgiram justamente depois de um acontecimento que você jurava ser o fim? Talvez você esteja vivendo esse ciclo agora. Talvez algo recente tenha mexido com você de um jeito que você não consegue explicar. Talvez tenha sido uma notícia difícil ou uma surpresa positiva que te tirou do eixo. Uma reviravolta que misturou tensão e esperança no mesmo dia. E se isso não for acaso? E se isso for o próprio universo reorganizando sua vida para encaixar algo novo? Eu dizia que a vida nunca reorganiza algo sem a intenção de melhorar. Quando algo é retirado, é porque sua energia já não combina com o seu próximo nível. Quando algo entra, é porque está alinhado ao seu crescimento. É importante que você observe isso com atenção, porque muitas pessoas desperdiçam oportunidades por não entenderem o sentido dos acontecimentos atípicos. Elas se desesperam com o inesperado, quando deveriam investigá-lo. Você já percebeu que algumas respostas só aparecem quando você começa a fazer as perguntas certas? Já percebeu que as peças do quebra-cabeça começam a se mover quando você finalmente decide parar de resistir? É quase como se a vida estivesse esperando apenas um gesto, um movimento mínimo, para ativar uma sequência de eventos que já estavam prontos para acontecer. Eu acreditava que a mente humana está conectada a algo muito maior do que ela mesma. Ele dizia que existe uma inteligência superior, uma espécie de central invisível, que responde diretamente aos nossos estados internos. Ela sabe quando estamos prontos, mesmo quando nós não sabemos. E quando percebe essa prontidão, começa a abrir caminhos que antes estavam ocultos. Caminhos que parecem surgir do nada, mas que sempre estiveram ali, esperando que você se tornasse capaz de enxergá-los.
Talvez seja por isso que você está sentindo o que está sentindo agora. Talvez sua própria alma esteja dizendo que algo dentro de você amadureceu o suficiente para dar o próximo passo. Talvez o que parecia confusão seja, na verdade, reorganização. Talvez o que parecia perda seja um chamado. Talvez o que parecia atraso seja apenas o ritmo perfeito do seu destino se aproximando. O mais importante, porém, é que você não trate nada disso como fenômenos isolados. Conecte os pontos. Observe a linha invisível que une os acontecimentos recentes. Existe uma lógica sutil, quase sagrada, guiando suas experiências. Eu dizia que quando você finalmente enxerga essa linha, nunca mais volta a viver como antes. Nunca mais encara dificuldades como castigos. Nunca mais vê coincidências como acaso. Nunca mais vê desafios como barreiras. Porque entende, de uma vez por todas, que tudo está sendo conduzido com precisão absoluta. E agora que essa percepção começa a despertar em você, algo maior precisa ser revelado. Algo que explicará, de forma clara, por que algumas pessoas conseguem transformar completamente suas vidas, enquanto outras passam anos tentando e não conseguem sair do lugar. Uma verdade que Hill dedicou décadas a decodificar e que pode se tornar o ponto de virada mais importante da sua jornada. No próximo passo, você vai entender o mecanismo interno que decide quem evolui e quem permanece preso. E quando compreender isso, jamais olhará para sua vida da mesma forma outra vez. Quando você começa a perceber os sinais que a vida envia, algo profundo se movimenta dentro de você. É como se uma camada antiga, feita de medos e crenças que já não servem mais, começasse a se desprender lentamente. Napoleon Hill dizia que esse é o estágio mais delicado da transformação humana, porque é quando a pessoa se encontra entre dois mundos, o mundo daquilo que ela já não é e o mundo daquilo que está prestes a se tornar. Esse espaço intermediário pode ser desconfortável, pode ser confuso, pode até trazer a sensação de que tudo está desmoronando, mas na verdade é o contrário. Está tudo se reorganizando com uma precisão que você ainda não consegue ver. Você já percebeu como as maiores mudanças da vida costumam vir depois de momentos de grande tensão? Como decisões que transformam tudo costumam nascer justamente em dias em que você se sente mais frágil? Hill dizia que essa fragilidade é o portal. É no instante em que você se sente instável que o universo oferece a chance de criar uma nova estrutura interna. Porque quando você está aparentemente forte demais, preso à sua própria rigidez, nada novo consegue entrar. É no momento em que algo dentro de você se quebra que a luz começa a passar. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez tenha sentido medo recentemente, ou inquietação, ou uma estranha mistura de tristeza e esperança, como se algo dentro de você estivesse se despedindo silenciosamente. E talvez isso esteja acontecendo porque realmente está. Não se trata de perda, trata-se de evolução. Hill dizia que cada vez que o ser humano está prestes a subir um degrau, ele primeiro é confrontado pelos últimos fantasmas da sua antiga identidade. E esses fantasmas aparecem em forma de dúvida, ansiedade, lembranças dolorosas ou pensamentos insistentes que tentam te puxar de volta para o que você já superou. Mas existe um sinal que mostra claramente que você está atravessando essa transição. Situações repetidas começam a perder força. Pessoas que te prendiam já não te controlam. Emoções que te paralisavam já não têm o mesmo impacto. É como se algo dentro de você estivesse adquirindo uma nova forma, uma nova frequência, uma nova postura. E mesmo sem perceber, você começa a responder ao mundo de uma maneira diferente, mais consciente, mais intuitiva, mais alinhada. Hill ensinava que essa mudança interna sempre antecede uma mudança externa. Primeiro a mente se transforma, depois a vida se adapta. Mas antes de essa adaptação acontecer, surge o momento mais crítico de todos, o momento da escolha. Não é uma escolha simples, não é uma decisão lógica, é uma decisão energética. É quando você decide, de forma silenciosa e definitiva, que não voltará para a versão antiga de si mesmo, independentemente do medo, da pressão ou da incerteza. E é nesse ponto que as reviravoltas começam a acontecer.
Coisas que estavam paradas há meses começam a se mover. Portas que você julgava fechadas começam a dar sinais de abertura. Oportunidades que você nem imaginava começam a surgir lentamente. Eu dizia que a vida recompensa a coragem de quem decide, mesmo sem garantias. E essa recompensa não vem como algo grandioso de imediato. Ela começa de forma sutil, quase imperceptível, como um vento leve anunciando a mudança de estação. Mas então acontece algo inesperado. Um teste. Sempre há um teste. Um obstáculo repentino, uma situação desafiadora, uma decisão difícil, algo que parece colocar em risco toda a sua evolução. E é aqui que muitos desistem, acreditando que o obstáculo é um sinal de que nada está funcionando. Mas a verdade é exatamente o oposto. Eu dizia que quando o obstáculo aparece, é porque você está no caminho certo. Ele surge para solidificar sua nova postura, para te provar que você está realmente pronto para sustentar o próximo nível. Pense em quantas vezes você esteve prestes a mudar algo importante e, de repente, tudo pareceu ficar mais difícil. Uma notícia desagradável, um conflito inesperado, um atraso frustrante. Isso sempre acontece porque, quando você está próximo de uma virada, o seu antigo padrão tenta resistir. Não porque ele é mais forte, mas porque você o alimentou por tempo demais. Mas observe algo importante. Dessa vez você não está reagindo como antes. Dessa vez algo dentro de você está mais firme, mais consciente, mais preparado. Hill afirmava que quando a pessoa percebe que a dificuldade é apenas uma prova, ela passa a caminhar com leveza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque o medo perde o comando. E é exatamente isso que desperta a força interior que sempre existiu, mas permanecia adormecida. Essa força não é agressiva, não é barulhenta, é silenciosa, profunda e estável. É a força da decisão alinhada ao propósito. E é aqui que acontece o momento mais poderoso. Você começa a agir diferente. Não porque alguém te mandou, não porque você está desesperado, não porque quer controlar o resultado. Você age porque sente, porque a intuição se torna mais clara, porque ideias começam a surgir do nada, porque percepções novas florescem como se fossem enviadas por algo maior. Eu chamava isso de inspiração dirigida. O estágio em que sua mente se conecta diretamente com a inteligência superior. É quando você começa a ter ideias que não parecem suas, soluções que você jamais teria imaginado e coragem que você nunca experimentou antes. Você pode notar isso em detalhes cotidianos. De repente você sente vontade de reorganizar algo em casa, ligar para alguém, enviar um e-mail, mudar um hábito, fazer uma escolha pequena, e sem perceber, cada pequeno movimento cria espaço para uma mudança muito maior. É assim que o universo opera, através de passos sutis que constroem transformações gigantescas. E então, quase sempre sem aviso, o inesperado acontece. Uma mensagem chega, uma oportunidade surge, uma conversa abre portas. Um caminho que você nem imaginava se revela diante de você como uma estrada iluminada. Eu dizia que, quando você se alinha internamente, a vida se organiza externamente de forma tão precisa que chega a parecer mágica, mas não é magia, é lei. Só que antes de essa lei se manifestar completamente, uma última etapa precisa acontecer. Você precisa estar emocionalmente pronto para receber o que pediu. Não adianta apenas desejar, não adianta apenas decretar. Você precisa se tornar a pessoa que sustenta a bênção. A vida não entrega grandes conquistas a uma mente que ainda pensa pequeno. Hill repetia que o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai ao se tornar compatível com ele. E neste exato momento, essa compatibilidade está sendo formada dentro de você. Os sinais que você viveu, as tensões, os medos, as intuições, as reviravoltas, tudo isso está te moldando, tudo isso está te preparando, tudo isso está alinhando sua energia para que você não apenas receba, mas mantenha e expanda aquilo que está a caminho. O que vem agora não é um desfecho, é uma revelação, a mais profunda de todas. Aquela que conecta tudo o que você viveu até aqui, aquela que mostra o porquê de cada dor, de cada espera, de cada tentativa, aquela que transforma a sua visão, a sua fé e a sua identidade
em algo completamente novo, e ela está prestes a se revelar. Isso acontece agora. Quando a vida finalmente te conduz a este ponto, existe um silêncio diferente tomando conta. Não é o silêncio vazio que você conheceu nos momentos difíceis. É um silêncio cheio, denso, luminoso. Um silêncio que parece respirar junto com você. Napoleon Hill dizia que esse silêncio é o sinal de que a mente está pronta para receber verdades que antes não seriam compreendidas. Ele chamava esse estado de clareza alinhada, uma condição em que o medo perde voz, a ansiedade perde força e a alma se torna capaz de enxergar o que sempre esteve diante dela. É nesse estado que a transformação acontece de verdade, não como teoria, mas como experiência viva. É importante que você perceba que tudo o que te trouxe até aqui, cada desafio, cada dúvida, cada ruptura, cada sinal, não foi um acidente. A vida agiu com precisão milimétrica. Hill repetia que o universo não comete erros. Ele prepara caminhos. E agora, esse caminho se abre diante de você como uma estrada iluminada que revela, passo a passo, aquilo que sempre foi seu, mas que só agora você está preparado para sustentar. Este é o momento em que o ciclo se completa e em que você percebe, de forma definitiva, que sua vida nunca esteve fora de controle. Ela apenas estava esperando que você assumisse o comando interno. Respire profundamente. Sinta o ar entrando como se estivesse limpando o peso de anos de resistência. Esse ar não é apenas oxigênio, é o símbolo da nova consciência que está se instalando. A mente que antes carregava dúvidas, agora começa a operar em outro nível. Hill dizia que quando a mente se alinha com um propósito superior, ela se torna uma ponte entre o mundo visível e o invisível. E é justamente essa ponte que está sendo ativada dentro de você. Não importa o que você tenha vivido. Não importa quantas vezes tenha falhado. Não importa quantas portas tenham se fechado. O que importa é que agora você sabe algo que muda tudo. O seu poder não está no passado. Ele está no próximo pensamento que você vai ter. É por isso que, daqui em diante, nada mais poderá ser encarado como antes. Você tem agora a capacidade de decidir a qualidade da sua própria vida a partir das escolhas internas que faz. E essas escolhas começam no ponto mais simples e mais revolucionário de todos: a forma como você pensa. Hill dizia que o pensamento é a matéria-prima da realidade. Todo destino nasce na mente antes de nascer no mundo físico. Por isso, o que você pensa diariamente não é apenas um hábito mental. É uma declaração espiritual do que você acredita ser possível. E então surge a grande revelação, aquela que conecta tudo o que foi dito até agora. Você não é o resultado do que te aconteceu, mas do significado que atribuiu a cada acontecimento. O sofrimento que um dia te doeu profundamente era, ao mesmo tempo, o instrumento que lapidava sua força. As esperas longas eram o treinamento da sua paciência. As perdas eram a poda necessária para que novos frutos pudessem surgir. Nada foi em vão. Tudo foi preparação. Agora compreenda algo essencial. A vida não vai mudar somente porque você desejou. Ela muda quando você muda. Quando sua frequência muda. Quando sua postura muda. Quando sua convicção muda. Hill dizia que a chave final da realização humana é o alinhamento entre intenção, fé e ação. E é exatamente nesse ponto que você está agora, pronto para unir o que pensa, o que sente e o que faz, para construir a vida que sempre soube, no fundo, que merecia. Mas para isso você precisa aplicar, diariamente, 3 fundamentos que Hill considerava sagrados. Primeiro, proteger sua mente como se fosse um templo. Isso significa vigiar o que você consome, o que você repete e o que você permite entrar na sua consciência. Segundo, agir mesmo quando não entender o caminho completo. A ação inspirada, por menor que pareça, cria movimento. E movimento cria destino. Terceiro, manter-se emocionalmente estável diante do silêncio dos resultados. Hill dizia que o universo testa a firmeza de quem está prestes a ser abençoado. A bênção chega primeiro no espírito, depois na vida prática. A espera não é atraso, é maturação. Agora imagine por um instante a vida que você deseja daqui a alguns meses. Não imagine como fantasia. Imagine como realidade.
Veja as cenas com nitidez. Sinta no corpo. Agradeça como se já estivesse vivendo aquilo. Eu afirmava que esse exercício não é imaginação positiva, é programação mental. É assim que você alinha sua vibração ao futuro que escolheu. É assim que você se torna compatível com o que está chamando. E aqui está um ponto profundo. A vida responde não ao que você pede, mas ao que você acredita merecer. Por isso, a partir de hoje, você precisa andar com a postura de quem sabe que já está no caminho certo, com a paz de quem confia, com a coragem de quem decidiu crescer, com a firmeza de quem não negocia mais a própria essência. Tudo o que você deseja já existe no campo invisível. A única ponte que faltava era você, consciente e desperto. E eu repetia que a mente humana, quando iluminada por um propósito claro, se torna impossível de ser derrotada. Você está vivendo essa iluminação agora. Uma chama acendeu dentro de você, e chama acesa não volta a ser cinza. Ela cresce, ela se expande, ela ilumina tudo ao redor. Você está atravessando um limiar espiritual, emocional e mental que não tem retorno. E isso é magnífico, porque a partir deste ponto, a vida começa a se curvar diante da sua convicção. Sinta isso tomando forma. Sinta a energia do propósito se instalando no seu peito. Sinta a presença que guiou o rio, guiando você agora. Sinta a certeza calma de que nada te impede além do que você mesmo permitiu. E sinta também que essa permissão acabou. Hoje você retoma seu poder. Hoje você reassume o controle. Hoje você declara que está pronto para viver o que foi designado para você desde o início. E antes que este momento termine, há algo que você precisa fazer. Não por mim, mas por você. Se estas palavras tocaram sua alma de alguma forma, se despertaram algo, se abriram clareza, se trouxeram paz, se acenderam coragem, curta este vídeo. Isso não é apenas um gesto, é um sinal. Um selo energético diante da vida de que você recebe essa mensagem. E deixe seu comentário, mesmo que seja anonimamente. Sua voz tem força. Sua declaração tem impacto. E se inscreva no canal agora mesmo. Cada conteúdo que chega até você é parte de um processo maior. Um processo de despertar, crescimento e alinhamento que você não deve interromper. Inscrever-se é declarar ao universo que você escolhe continuar essa jornada de evolução consciente. Agora feche os olhos por um último instante. Respire fundo. Sinta tudo o que foi dito se acomodar no seu espírito como sementes luminosas. E repita em silêncio, com a convicção serena de quem sabe que está sendo guiado. Eu recebo. Eu confio. Eu avanço. A sua nova vida começa aqui. Vá e manifeste o que sempre foi seu.